Você já se sentiu preso em uma situação financeira onde nada parece mudar? Não importa o quanto você tente, talvez você esteja rezando, trabalhando, esperando, mas as portas permanecem fechadas. Hoje quero falar sobre um salmo poderoso, que não apenas inspira, mas também contém uma promessa real de transformação financeira, dada diretamente por Deus. O Salmo 113 não é uma oração comum. É uma declaração celestial de que Deus, o mesmo que tirou José da prisão e o levou ao palácio, pode ressuscitá-lo do pó e colocá-lo entre os príncipes. Esta é uma palavra para aqueles que foram humilhados, para aqueles que sentiram falta, para aqueles que precisam de um milagre. E se você está aqui, não é coincidência. Este é o seu momento de fé. Se você acredita que Deus pode realizar uma mudança sobrenatural em suas finanças, escreva nos comentários: Eu confio na provisão de Deus. Isso não é apenas uma frase, é um ato de fé, uma declaração espiritual que ativa o céu a seu favor. O Salmo 113 nos revela uma das verdades mais poderosas sobre o caráter de Deus. Ele exalta os humildes. Não estamos falando de uma metáfora poética, mas sim de uma promessa direta. Ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monte de cinzas para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Esta não é apenas uma imagem bonita, é uma ação divina que ocorreu repetidas vezes nas Escrituras. Nós vencemos em Davi, que foi escolhido rei enquanto ainda pastoreava ovelhas. Considere Ester, uma órfã hebreia que se tornou rainha da Pérsia. Pensemos em José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e aprisionado, até que num único dia foi levado ao mais alto lugar de autoridade no Egito, depois do faraó. Deus não ignora aqueles que foram humilhados. Ele os vê, os chama e os levanta. Quando o salmista declara que Deus coloca os pobres entre os príncipes, ele está dizendo que não há posição baixa da qual Deus não possa elevar alguém, nem altura tão grande que ele não possa conceder por sua graça. Se você está passando por um período de escassez, de limitações, sentindo que ninguém o vê, hoje o Salmo 113 lembra que existe um Deus que não apenas o vê, mas que tem o poder e o desejo de mudar completamente a sua realidade. E se você quiser ir mais longe, quero compartilhar algo que abençoou profundamente muitas pessoas. Descubra 10 segredos ocultos na palavra que revelam como Deus lida com riqueza, propósito e provisão. E além desses princípios, criei um desafio comprovado de 30 dias, baseado nas Escrituras, para guiá-lo por uma verdadeira transformação em sua vida financeira. A maioria das pessoas não sabe como aplicar a Bíblia corretamente nessa área, e é por isso que não progridem. Mas quando a fé é combinada com a sabedoria bíblica, os frutos começam a aparecer. Se você quiser começar esta jornada, clique no primeiro comentário fixado. Lá você encontrará material enriquecedor e um presente especial que preparei para você de todo o coração. A oração não é apenas uma rotina espiritual. É um ato de fé viva que conecta o invisível com o visível, o eterno com o cotidiano. É na oração que o crente se alinha à vontade de Deus e abre caminho para o seu poder agir. O próprio Jesus ensinou que tudo o que pedirmos, crendo, receberemos. E nas Escrituras vemos constantemente como homens e mulheres que oraram com fé experimentaram provisão, direção e verdadeiros milagres financeiros. Mas há algo que muitas vezes esquecemos. Orar não é repetir palavras. Orar é apresentar o coração. É confiar na resposta de Deus, mesmo antes de vê-la. A verdadeira fé não espera que tudo seja resolvido antes de orar. Ore quando tudo parece perdido, e ainda assim acredite. Quando você se propõe a orar a partir do Salmo 113, você não está simplesmente repetindo um texto antigo. Você está ativando uma promessa escrita pelo Espírito de Deus. Você está declarando que acredita no caráter de um Deus que levanta os que estão abatidos, que abre portas onde não há nenhuma
e que muda destinos em um instante. Então, antes de continuarmos, quero convidá-lo a dar um pequeno, mas poderoso, salto de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: Eu confio na provisão de Deus. Essa frase é mais do que palavras. É uma semente de confiança que você está plantando hoje e que Deus pode fazer crescer. É a sua maneira de dizer: Eu creio mesmo sem ver. Eu oro porque sei que Deus ouve. A oração não é apenas uma rotina espiritual. É um ato de fé viva que conecta o invisível com o visível, o eterno com o cotidiano. É na oração que o crente se alinha com a vontade de Deus e abre caminho para o seu poder agir. O próprio Jesus ensinou que tudo o que pedirmos, crendo, receberemos. E nas Escrituras vemos constantemente como homens e mulheres que oraram com fé experimentaram provisão, direção e verdadeiros milagres financeiros. Mas há algo que muitas vezes esquecemos. Orar não é repetir palavras. Orar é apresentar o coração. É confiar na resposta de Deus, mesmo antes de vê-la. A verdadeira fé não espera que tudo seja resolvido antes de orar. Ore quando tudo parece perdido e ainda assim acredite. Quando você se propõe a orar a partir do Salmo 113, você não está simplesmente repetindo um texto antigo. Você está ativando uma promessa escrita pelo Espírito de Deus. Você está declarando que acredita no caráter de um Deus que levanta os que estão abatidos, que abre portas onde não há nenhuma e que muda destinos em um instante. Então, antes de continuarmos, quero convidá-lo a dar um pequeno, mas poderoso, salto de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: Eu confio na provisão de Deus. Essa frase é mais do que palavras. É uma semente de confiança que você está plantando hoje e que Deus pode fazer crescer. É a sua maneira de dizer: Eu creio mesmo sem ver. Eu oro porque sei que Deus ouve. E agora, se você estiver pronto, quero convidá-lo a orar comigo. Não importa onde você esteja ou pelo que esteja passando. Se puder, feche os olhos, respire profundamente e permita que essas palavras se tornem sua oração também. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho a Ti com humildade e esperança. Eu sei que Tu és o Deus que vê os necessitados, que ouve os humildes e que responde com poder. Hoje eu clamo a você por orientação, provisão e milagres financeiros. Eu reconheço que sem você não posso fazer nada, mas com você tudo é possível. Peço que ilumine meu caminho, quebre as correntes da escassez e abra as portas que estavam fechadas. Que a tua mão poderosa toque as minhas finanças e transforme a minha realidade, não só para o meu bem-estar, mas para que o teu nome seja glorificado em tudo o que eu fizer. Deus não apenas promete prover, ele o faz porque é parte de sua identidade. Na Bíblia, um de seus nomes é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Este não é apenas um título bonito, é uma profunda revelação do coração de Deus. Desde o início, ele se mostrou como aquele que se importa, aquele que vai em frente, aquele que supre o que falta. Quando Abraão subiu a montanha com seu filho Isaque, acreditando que tinha que sacrificá-lo, ele o fez com dor, mas também com fé. E no momento em que ele levantou a faca, Deus interveio. Ele forneceu um carneiro. Naquele tempo Abraão disse: No monte do Senhor se proverá. Desde então, Jeová Jiré se tornou uma declaração eterna. Deus vê, Deus sabe e Deus supre. E se ele proveu naquele monte, também pode prover em sua casa, em seu negócio, em sua necessidade atual. A provisão de Deus não se limita à economia, nem ao país em que você vive, nem à sua história. Baseia-se em seu caráter fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você sente que está sozinho em suas dificuldades financeiras, quero que ouça esta verdade hoje. Você não está abandonado. O Deus que multiplicou o óleo da viúva, que alimentou milhares com 5 pães,
que encheu as redes vazias com uma palavra, também pode encher sua vida com tudo o que você precisa. Não apenas dinheiro, mas sabedoria, direção e paz. Ore comigo, Senhor Jeová Jiré. Eu reconheço você como meu provedor. Você é o dono do ouro e da prata. Você é quem abre caminhos onde não há, quem multiplica o pouco e transforma a escassez em abundância. Hoje coloco minha confiança em você, acreditando que sua provisão virá no momento perfeito. Ensina-me a administrar, a semear com fé, a trabalhar com propósito e a depender de ti em tudo. Que a tua orientação, o teu favor e a tua paz nunca me faltem. Amém. A palavra de Deus não é letra morta, ela é viva e eficaz, e tem o poder de transformar realidades. Quando Deus fala, as circunstâncias se rendem. Desde o princípio, tudo foi criado pela sua voz, e até hoje, essa mesma palavra sustenta o universo e cada detalhe da sua vida. Muitos procuram sinais, mas ignoram as promessas que já foram declaradas. Cada versículo nas Escrituras é uma chave, e quando ativada com fé, portas que antes estavam fechadas se abrem. O Salmo 113 não é apenas poesia espiritual, é uma declaração de ação divina. Deus age pelo que ele diz, não pelo que sentimos. Em toda a Bíblia vemos como uma palavra livre muda destinos. Um simples V de Jesus foi suficiente para curar, libertar e multiplicar. A palavra de Deus corta as correntes invisíveis que nos prendem. Onde não há saída, sua voz abre o caminho, e onde há seca, ele traz uma chuva de provisão. É necessário aprender a viver declarando a verdade de Deus, não para repetir frases vazias, mas para proclamar o que ele já estabeleceu. Quando suas palavras se alinham com a palavra dele, sua atmosfera muda. O que está escrito é garantido. Não importa quanto tempo tenha passado, o que ele disse se tornará realidade. Portanto, não subestime o poder do que você diz todos os dias. Sua boca pode ser um canal de fé ou uma ferramenta de dúvida. Se você quer ver milagres, comece falando como alguém que acredita no impossível. A palavra é uma semente, e quando plantada com fé, ela sempre dá frutos. O que sai da sua boca pode preparar o cenário para o sobrenatural. Deus não faz você prosperar apenas para que você tenha mais. Ela faz você prosperar e cumprir um propósito maior. Na Bíblia, toda vez que Deus abençoou alguém com abundância, foi para que essa pessoa pudesse abençoar outras. Prosperidade não é um fim, é um meio, um recurso para expandir seu reino e servir com excelência. Quando você entende isso, você para de orar apenas por dinheiro. Você começa a pedir visão, sabedoria e estratégias do céu. Porque não se trata apenas de receber, mas de administrar bem o que chega às suas mãos. Aquele que é fiel no pouco, dominará sobre muito. Essa é a economia do reino de Deus. Riqueza sem propósito termina em vazio, mas quando Deus encontra um coração disposto, ele derrama provisão sem medida. Pessoas como José, Salomão e Neemias prosperaram para cumprir missões específicas. Não foi por acaso que ele foi chamado. Assim também acontece com você. Deus quer usar você como um canal de bênção. Prosperar com propósito também significa responsabilidade. Significa dar, compartilhar, investir naquilo que tem valor eterno. Não se trata de acumular, mas de semear em solo fértil. Quando você entende que tudo vem de Deus, você cuida melhor do que tem e aprende a multiplicar sem perder a paz. Portanto, cada porta que Deus abre tem um propósito. Cada oportunidade carrega uma intenção divina. Antes de pedir mais, pergunte a si mesmo: por que eu quero o que estou pedindo? Se o seu propósito estiver alinhado com o coração de Deus, a provisão virá. Não por ambição, mas por propósito eterno. A Bíblia está cheia de histórias em que Deus transformou a situação econômica de pessoas comuns. Um dos exemplos mais claros é José, que foi vendido como escravo,
injustamente preso e depois levantado por Deus para administrar toda a economia do Egito. Sua fidelidade o levou do poço ao palácio. Não foi sorte, foi propósito divino. Outro caso poderoso é o da viúva de Sarepta. Em meio a uma grande crise, ela obedeceu à palavra do profeta Elias e compartilhou o pouco que tinha. Como resultado, sua farinha e óleo não acabaram. Deus multiplicou sua escassez por meio da fé e da obediência. A provisão veio enquanto ela estava atuando. Jó também passou por uma restauração impressionante. Depois de perder tudo, Deus lhe devolveu o dobro do que ele tinha. Sua fidelidade em meio à dor foi recompensada com abundância. Ele não recebeu apenas bens, mas honra, saúde e restauração completa. Deus não se esquece daqueles que confiam mesmo na tempestade. Salomão pediu sabedoria, não riquezas, mas Deus lhe deu ambas porque conhecia seu coração. Aquele que prioriza o reino e a vontade de Deus nunca terá falta. As riquezas buscadas pela ganância são perdidas, mas aquelas que vêm pela obediência permanecem. Essa é a diferença que a bênção divina faz. Esses exemplos não são histórias, são princípios eternos. Elas mostram que Deus se importa com nossas finanças, mas ainda mais, com nossos corações. Quando usamos um pouco fielmente, Ele cuida de multiplicar. E quando entendemos que tudo o que temos vem dele, nos tornamos administradores do céu na terra. Antes de orar, é importante entender a quem estamos nos dirigindo. Não estamos falando coisas sem sentido nem declarando palavras vazias. Estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, que ouve cada palavra e responde de acordo com sua vontade perfeita. Preparar o coração é tão importante quanto a própria oração. A fé é a chave que abre as portas. Orar sem fé é falar sem direção. Mas quando você ora com fé, algo é ativado no mundo espiritual. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Não é uma promessa qualquer. É uma garantia do céu para aqueles que oram com confiança. Portanto, a atitude com que você se aproxima de Deus muda tudo. Talvez você já tenha orado muitas vezes antes e não tenha visto respostas, mas hoje eu convido você a orar de uma maneira diferente. Não com ansiedade, mas com expectativa. Não com medo, mas com convicção, acreditando que Deus não apenas pode, mas quer abençoá-lo. Sua natureza é boa e seu timing é perfeito. Agora mesmo, silencie sua mente, desligue o barulho do dia e concentre-se no poder das promessas que você ouviu. Se possível, coloque a mão sobre o coração e respire profundamente. Não se distraia. Prepare-se com humildade, mas também com confiança, sabendo que o Criador do Universo está atento à sua voz. E se você ainda não o fez, por favor escreva uma palavra de fé nos comentários. Pode ser um pedido, uma declaração ou simplesmente "estou pronto para receber." Esse pequeno gesto pode ser seu ponto de partida, um ato simbólico que mostra que hoje você não apenas escuta, hoje você acredita. Chegou a hora de elevar a nossa voz ao céu. Depois de ouvir a palavra, medite nas promessas e prepare seu coração. É hora de falar com Deus. Não importa onde você esteja ou o quanto você entenda, tudo o que você precisa é fé. Uma pergunta simples, mas verdadeira. O Salmo 113 nos lembra que Deus tira o pobre do pó e o necessitado do monte de cinzas. Isso não é apenas uma metáfora. É uma ação que ele continua fazendo. Ele transforma, ele provê, ele exalta. Hoje vamos orar com base nessa verdade. Clamemos com convicção, crendo que o mesmo Deus do Salmo ainda está vivo e trabalhando. Esta não será uma repetição vazia, mas uma conversa sincera com o Criador. Ao orar, imagine que cada palavra sobe ao céu e chega ao trono de Deus, porque é exatamente isso que acontece quando você ora com fé. Ele não apenas escuta, ele responde, ele se move. Se puder, feche os olhos,
Desligue as distrações e dedique toda a sua atenção a esse momento. Deixe de lado o medo, as dúvidas e o cansaço. Este é um momento entre você e Deus. Uma oportunidade de abrir seu coração, expressar suas necessidades e declarar sua confiança absoluta em sua provisão. Agora, prepare-se para repetir cada palavra depois de mim, não apenas com sua boca, mas com sua alma. Esta oração é baseada no Salmo 113 e outras promessas das Escrituras. É um grito de fé, rendição e expectativa. Se você acreditar, você verá. Vamos começar. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho a Ti neste momento com um coração humilde, mas cheio de fé. Você é aquele que se senta no alto, mas se abaixa para olhar o céu e a terra. Você vê minha situação, conhece minhas dificuldades e sabe quanta ajuda preciso. Hoje eu clamo a Ti, crendo em Teu poder e em Tua promessa. Tu és o Deus que tira o pobre do pó e o necessitado do monte de cinzas. Senhor, se estou no pó, se minhas finanças estão em ruínas, se minha esperança enfraqueceu, peço que me levante, não por meus próprios méritos, mas por sua misericórdia. Tira-me da pobreza e guia-me ao lugar de honra que preparaste para mim. Declaro que tu és Jeová Jiré, meu provedor, e que nada me falta quando dependo de ti. Peço sabedoria para lidar com tudo o que vier, um coração generoso para compartilhar e uma fé firme para seguir em frente. Que as portas fechadas se abram e as oportunidades certas me encontrem. Você sabe o que eu preciso antes mesmo que eu diga. Renova minha mente, Senhor, para que meus pensamentos não estejam mais presos ao medo ou à carência, mas à confiança e à visão que vem do alto. Dê-me ideias, direção, estratégia. Abra meu entendimento para ver caminhos onde outros veem muros, e que cada decisão que eu tomar esteja alinhada com sua vontade perfeita. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Eu sei que não estou falando para o vazio, estou falando com você. E você não apenas escuta, você responde. Hoje deixo este clamor em tuas mãos, e creio que teu poder está agindo em minha vida. Que a tua palavra se cumpra, que a tua promessa floresça e que a minha história seja um testemunho da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você, tocando áreas profundas da sua vida, e este pode ser o começo de uma nova temporada. Não ignore o que você sentiu hoje. Guarde esta palavra em seu coração e recorra a esta oração sempre que precisar. Às vezes, uma única semente de fé pode mudar todo um destino. E se você tiver algum pedido de oração, não deixe nos comentários. Estaremos orando por você, crendo com você e declarando que Deus trabalhará em sua situação também. Você não está sozinho. Esta comunidade é um espaço de fé, apoio e esperança. Escreva seu pedido e junte-se a esta corrente de oração. Acredite nisso. Deus já fez isso antes e fará novamente. Abraão foi abençoado em todas as coisas. Sua fé foi considerada justiça, e por causa de sua obediência, Deus o tornou pai de multidões. Onde antes havia esterilidade e escassez, surgiu multiplicação. Tudo começou com uma promessa e uma resposta. Aqui estou, Senhor. É assim que toda a prosperidade começa. Salomão não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu ambos. Seu reinado foi o mais próspero da história de Israel, e ainda é lembrado hoje como um símbolo de abundância e sabedoria divina. Seu sucesso foi resultado de uma oração alinhada ao coração de Deus. A viúva de Sarepta estava preparando sua última refeição, mas ao obedecer à palavra do profeta, ela viu o milagre da multiplicação. A farinha não lhes acabou, o azeite não secou. Porque quando alguém age com fé em meio à escassez, o céu responde. Deus honra os passos corajosos. José foi traído, esquecido e aprisionado, mas sua fidelidade no oculto o levou a governar o Egito.
Deus usou a dor como plataforma para um propósito. Não importa quanto tempo tenha passado, se ele prometeu, ele cumprirá. O processo não nega o destino, apenas prepara para ele. O povo de Israel atravessou o mar em terra firme, andou no deserto, mas nunca lhe faltou nada. Eles comeram do céu, beberam da rocha, viveram provisão sobrenatural dia após dia. E se Deus fez isso por uma nação inteira, Ele pode fazer isso por você também. Na sua casa, na sua história, nos tempos modernos, também há testemunhos vivos. Denzel Washington, um dos atores mais reconhecidos do mundo, disse publicamente que tudo o que ele tem vem de Deus. Ele ora, declara sua fé e dá glória a Cristo. Seu sucesso não é talento, é também cobertura divina. A cantora Katy Perry, antes de deixar a estrada, foi criada na fé e aprendeu a orar. E em mais de uma ocasião, ele reconheceu que seu talento foi plantado por Deus. Muitos começam com fé, mas aqueles que permanecem prosperam com propósito. Deus nunca esquece uma semente plantada com sinceridade. O empreendedor David Green, fundador da Hobby Lobby, baseia todas as suas decisões em princípios bíblicos. Ele disse que seu negócio é de Deus e que sua prosperidade é uma forma de servir. E ele viu resultados que o mundo não consegue explicar. Porque quando Deus é o dono, nada falta. Até atletas como Kaká, jogadores de futebol, artistas e empreendedores deram testemunho de sua fé, prosperando porque reconheceram publicamente que sem Deus não são nada. E é isso que Deus honra. Não a fama nem o talento, mas a humildade que coloca tudo nas mãos do Senhor. E se Deus fez isso com eles, por que não com você? Ele não faz distinção de pessoas. O que ele busca é fé, obediência e disposição de lhe dar glória. Hoje pode ser o dia em que sua história começa a mudar. Você só precisa acreditar. Ele fará o resto. E antes de você ir, tenho um presente para você. Obrigado por estar aqui. Que esta oração o acompanhe, o fortaleça e o lembre todos os dias de que Deus não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E o que você semeou com fé hoje, em breve você verá florescer. Vejo você em breve.